TV Japi, a TV de Jundiaí. A história de Jundiaí. Uma viagem, uma vila, uma cidade. Talvez uma fuga, talvez outra realidade. Uma cidade nascida sob a proteção da Santa do Desterro, nascida como porto seguro para os banidos, para os solitários. Homens e mulheres vivendo os sonhos das meninas e dos meninos. Hoje, o sonho do amor. Tornaram-se adultos solidários. Viajaram pelas lavouras da subsistência e pelos pesadelos da escravidão. Beijaram a liberdade do índio e do negro irmão. Plantaram café e desenvolveram a região. Sentiram na carne a dificuldade do plantio, mas receberam ajuda da imigração. Vieram sonhos ingleses, espanhóis e italianos. As mesas se fartaram de pão e os copos se encheram da seiva da fruta da vinha. Sonharam sonhos cristãos e acordaram com um novo ideal que há muito não se tinha. Teceram nas linhas da cultura uma miscigenação de bondade. Fincaram ideais como raízes nessas terras férteis por natureza. E o povo dessa cidade cresceu puro, de rara fineza. A história, berço da cidadania, entre sonhos de poesia, contou a vida da cidade, de seu povo, com sua dor e sua alegria. No sopé da serra, o lirismo do Japi entoou o canto da vila, e o peixe Jundiá nadou solto por entre desejos de uma bela cidade, como se nada mais houvesse, apenas água pura, oxigênio e liberdade. A boca do sertão era parte da nova terra, e ela era grande, imensa, daqui até lá, da serra ao acolá, longe como tiro de canhão. Rafael de Oliveira, o pai, não o filho, foi fundador da vila na praia do Jundiaí, o rio mais bonito que ainda corre por aqui. Soluça por compaixão. Um dia, quem sabe, voltaremos a amá-lo. Então, contou-se uma história que nem mesmo ela sabe a razão, se é verdade ou pura ilusão. Petronila Rodrigues Antunes, junto com Rafael de Oliveira, o pai, não o filho, teriam assassinado José de Camargo Antunes, marido de Petronila, na rua São Bento, em São Paulo, por motivo fútil de amor e de paixão. E a vila virou cidade, e Jundiaí, o rio, nome abençoado, abrigou um povo iluminado que cresceu brincando pelas ruas Direita, do Meio, Nova e Boa Vista. Os freis beneditinos glorificaram o santo nome em cantigas de louvor à cidade do Jundiaí, pelos pátios do mosteiro de São Bento, onde a reza fez coro com Deus, sibilando ao som do vento. E na cidade, alguns ainda se lembram daquela velha canção: vamos, Maruca, vamos para Jundiaí, com todos você vai, só comigo não quer ir. Não vou, não quero ir. Longe de minha gente, você vai judiar de mim. Jundiaí é aqui. E hoje nós estamos trazendo mais um candidato a prefeito nessa eleição de 2016. Nós estamos aqui com o candidato Luiz Fernando Machado, que é do PSDB de Jundiaí. Luiz, se apresente e fala um pouco sobre você. Bom, como o Douglas já aqui iniciou, primeiro quero dar um cumprimento a vocês, quero agradecer pela audiência. Eu me chamo Luiz Fernando Machado, tenho 38 anos de idade, sou filiado ao PSDB, tenho um histórico de vivência política desde a luta estudantil, fui dirigente estudantil no Centro Universitário Padre Anchieta,
fui também vereador aqui na cidade, presidente da Câmara Municipal. Na sequência, fui vice-prefeito com o Miguel Haddad. Nós governamos juntos Jundiaí do ano de 2008 a 2012. Na sequência, fui deputado federal, representei Jundiaí, o estado de São Paulo, em Brasília, na Câmara Federal, no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff, e atualmente sou deputado estadual. Tenho uma vivência política muito voltada, a minha experiência política muito voltada às comunidades, aos bairros, enfim, à cidade de Jundiaí como um todo e como deputado que sou, representando também a nossa região. Então esse é um pouco do meu histórico político, do meu histórico profissional e agora falar um pouco do meu histórico pessoal. Sou casado com a Vanessa Machado, já há 9 anos. Nós temos 2 filhos, temos um filho de 5 anos que é o Lucas, um filho de 3 anos que é o Gabriel, todos jundiaienses, que amam a sua cidade e que estão muito dispostos nesta eleição a poder fazer uma discussão que venha surtir efeito na vida das pessoas que precisam e que necessitam da Prefeitura Municipal como amparo à sua vida. Legal. Luiz, olha, vamos falar assim, nós temos hoje, como toda cidade aí, né, em face do aumento de veículos, né, da questão da mobilidade, hoje nós estamos mais ou menos com uns 300 mil veículos em Jundiaí, que é um número absurdo, né? É quase um veículo por habitante. E as nossas vias continuam as mesmas, né? Haja vista, hoje você fazer uma desapropriação, você tem que depositar. Então não se tem dinheiro hoje para desapropriar como era antigamente, que se jogava para governos posteriores pagar a conta, né? E hoje nós temos uma questão de mobilidade. Como que você faria hoje para resolver essa questão da mobilidade ou para minimizar essa questão? Bom, Douglas, é importante nós partirmos de uma realidade que é hoje posta na cidade. Nós temos uma circunstância financeira que não permite que o gestor público ou que até mesmo o candidato a prefeito venha fazer promessas que não possam ser cumpridas, que não possam ser executadas. No plano de mobilidade, há de nossa parte uma intenção clara de poder dar continuidade e sequência naquilo que o governo do estado de São Paulo tem feito em Jundiaí. As alças da 9 de julho, que vão ter desdobramentos, porque após as alças da 9 de julho será feita também uma ligação no córrego da Valquíria com Osmundo Santos Pellegrini, uma rua que sobe para o velório, para o cemitério dos IPs, nós faremos a sequência e depois a intervenção final no trevo da Avenida Jundiaí. Por que eu estou citando essas obras? Porque o período de conclusão dessas obras levará o próximo governo. As alças da 9 de julho, elas demoram cerca de 2 anos para serem concluídas. Depois nós temos essa obra do córrego da Valquíria, que vai ligar Osmundo Santos Pellegrini, e depois, ao final, a conclusão do trevo da Avenida Jundiaí. Então, para um próximo governo, grandes obras de mobilidade deverão ser associadas a recurso externo. Se nós não tivermos recursos do Ministério das Cidades e não tivermos recursos do governo do Estado de São Paulo, fica muito difícil nós pensarmos em grandes obras na cidade. Não que elas não sejam necessárias, elas são necessárias. Mas quem quer ser prefeito precisa ter a perfeita noção daquela que é hoje a nossa capacidade de investimento. E a nossa capacidade de investimento em grandes obras em Jundiaí com recurso próprio é muito pequena. Por isso, nós vamos buscar o amparo do governo do Estado e do Ministério das Cidades, do governo federal. Assim como melhorar o transporte público, melhorar o transporte coletivo, pode ser uma alternativa para nós termos um fluxo de pessoas andando com um menor número de carros na cidade. Essa prática de uso do carro é exatamente em razão da falta de um transporte coletivo de qualidade. E nós faremos com que o transporte seja um dos pontos fundamentais da próxima administração. Com isso, nós conseguiremos fazer a organização, a ordenação do trânsito melhor na cidade. E também, Douglas, um aspecto importante para que eu possa aqui concluir, é quando estabelecer o plano diretor da cidade, que nós o façamos pensando no futuro, pensando em vias que sejam um pouco mais largas. A organização da cidade, o planejamento da cidade deve compor as circunstâncias que hoje acontecem no mundo. E o uso do automóvel é uma prática. Compatibilizar com o transporte coletivo de qualidade pode ser uma alternativa. Dentro desses pontos, nós pensamos em avançar em mobilidade urbana na cidade, com o pé no chão e com respeito, naturalmente, às promessas que possam ser cumpridas. Porque aquilo que é necessário ser feito, eu sei, mas eu preciso dizer à população, em época de eleição, aquilo que é possível fazer, não aquilo que é só necessário fazer.
E mesmo porque, Luiz Fernando, tem uma questão fundamental, né? Hoje nós temos do nosso orçamento algo em torno de 5, 6% para investimento. Exatamente. Nós não temos mais que isso. Exatamente. Né? E não adianta nós pensarmos aí, nós vamos fazer e não temos dinheiro para isso. Mas esse é o grande passivo da classe política. Eu sempre digo que o desgaste da classe política vem em razão dos políticos, em época de eleição, aproveitarem não para serem transparentes e honestos com as pessoas, aproveitarem para poder vender ilusões que por muitas vezes não podem ser cumpridas. Portanto, o Douglas falou algo que é absolutamente verdadeiro. A nossa capacidade de investimento é baixa, portanto, o nosso volume de promessa tem que estar respaldado no volume de orçamento. Não pode ser somente naquilo que o cidadão deseja ouvir. Vamos falar de outra coisa. Nós temos a Guarda Municipal, você fez direito, você sabe que nós temos a Polícia Militar, que é estadual, a Polícia Civil, que é estadual, e a Guarda Municipal, que faz um trabalho em conjunto, né, em defesa do patrimônio público, mas ao mesmo tempo também ajudando essas forças policiais. Como é que você vê isso? E o fato, inclusive, de andar armado, né, porque é uma necessidade, e também no combate às drogas, que esse é o grande mal que nós estamos enfrentando. Né? Perfeito, Douglas. Veja... Inclusive nas escolas, né? Desculpa. A Guarda Municipal voltará a ter a sua vocação. A vocação da Guarda Municipal é um policiamento comunitário. Quando nós falamos em escola, eu anuncio aqui a você que está nos assistindo que após o início do nosso governo, nós vamos retomar o programa Anjo da Guarda. O programa Anjo da Guarda era exatamente as viaturas que ficavam paradas na porta da escola, na entrada e na saída das aulas das crianças. Então esse é um projeto que visa exatamente minimizar os efeitos da vulnerabilidade no entorno da escola. Então, a partir do momento que nós definimos essa vocação da guarda, que é uma guarda comunitária, o fato da guarda andar armada é uma necessidade e nós vamos preservar isso, porque em cidade acima de 50 mil habitantes há esta autorização por parte do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, para que o nosso guarda municipal ande armado. Ele precisa não só andar armado, ele precisa estar protegido, coletes à prova de bala, boas armas, armamento que seja de fato eficiente para o momento em que ele precisa do armamento, um alojamento para a Guarda Municipal que seja melhor, uma sede tão sonhada pela Guarda para que ela possa ter a valorização que ela de fato necessita e merece. Então, a Guarda Municipal será um foco de trabalho do nosso governo. Nós acreditamos muito nos homens de azul. Eles preservam a segurança, eles precisam estar próximos da população. A vocação da Guarda Municipal é exatamente essa: complementar a Polícia Civil e complementar a Polícia Militar. A Polícia Militar tem um trabalho mais ostensivo, mais repressivo. A Polícia Civil tem um trabalho judiciário, um trabalho investigativo. E a Guarda Municipal é o policiamento mais próximo do cidadão. Por isso que eu digo, os homens de azul sempre tiveram um absoluto respeito da nossa comunidade e precisam, de fato, retomar o projeto Anjo da Guarda, que tem o conceito de policiamento comunitário. Assim como o Educave, que é Educação para a Não Violência, assim como o estímulo em parceria com a Polícia Militar para que nós façamos o PROED, que é um programa muito interessante nas escolas que faz exatamente esse aspecto preventivo do uso de drogas. A Guarda Municipal voltará a ter um papel próximo do cidadão. Vamos falar a questão da nossa saúde. Hoje, até por um auxílio, né, e uma intervenção do Ministério Público, o São Vicente ele é um catalisador de toda a comunidade em torno da nossa cidade, né, das cidades vizinhas, que acabavam vindo para o São Vicente nas questões de baixa e média complexidade, e que não é o caráter do São Vicente, correto? Porque o São Vicente é de alta complexidade. E essas cidades são obrigadas a ter os seus prontos atendimentos, as suas UBS, para cuidarem da sua população, e não virem todas aqui no São Vicente e descarregar, e o São Vicente, e nós, não é até a questão da gente prejudicar as cidades vizinhas, mas é uma questão também dos prefeitos vizinhos, né, atacarem o problema nas suas cidades, né? E o Ministério Público fez um TAC, né, um acordo aqui na cidade, falando o seguinte: o São Vicente é de alta complexidade, né? E as cidades que, os seus prefeitos, como é que você vê essa questão? Veja, não é só um problema das cidades vizinhas a falta de estrutura do atendimento primário. Quando você tem uma migração das pessoas que têm baixa e média complexidade para o Hospital São Vicente, você tem exatamente em razão da falta de atendimento na própria unidade. O nosso programa, ele engloba a ampliação do território vivo.
Território Vivo é exatamente o agente comunitário de saúde, aquele que tem a presença efetiva no bairro, e o programa Estratégia da Saúde da Família, que é o retorno daquele aspecto que nós tínhamos, que era o médico da família. Isso precisa estar presente na comunidade. E eu cito o agente comunitário e cito a Estratégia da Saúde da Família, porque o Ministério da Saúde financia o atendimento primário. Então, a cada equipe que você monta de Estratégia da Saúde da Família, o próprio Ministério da Saúde ajuda a você financiar essa equipe. Hoje nós só temos, Douglas, em Jundiaí, 11% de PSF, do Programa de Saúde da Família, e nós só temos 22% de agente comunitário de saúde. Algumas unidades, ao todo são 37 hoje na rede básica, são 33 UBSs e 4 PAs. Destes 4 PAs, somente 3 funcionam 12 horas e 1 24 horas. Então eu questiono, após ser feito esse TAC, o morador lá do Jardim São Camilo, ele tem um problema de saúde às 19 horas. Para onde ele vai? Exclusivamente para o PA Central, porque ele não tem o seu posto de saúde funcionando após as 17 horas. É necessário se fazer um estudo para que a unidade básica de saúde tenha o seu horário de funcionamento ampliado, exatamente para que esse atendimento primário seja estabelecido aqui também na cidade, de maneira mais ágil, de maneira mais resolutiva, de maneira mais rápida para o cidadão. Nós temos 2 equipamentos que precisam funcionar integrados, que é o Hospital São Vicente e o Hospital Regional. O Hospital Regional tem uma outra vocação, ele é a vocação da média complexidade. O São Vicente da alta complexidade, o Hospital Universitário cuidando de ginecologia, obstetrícia, a parte materno-infantil, e nós temos a rede primária que funcione. Então é isso que precisa ser feito. Nós precisamos estudar um modelo para que as unidades básicas de saúde funcionem efetivamente. Porque quem vai ao São Vicente não é só o paciente da região, é também o da nossa cidade. Porque ele tem 3 PAs, Ponte, Retiro e Hortolândia, que funcionam 12 horas. Ele só tem um PA que funciona 24 horas. Ele adoece no meio da noite, para onde ele vai? Então nós também aqui na cidade de Jundiaí precisamos nos debruçar ao aspecto de atendimento primário, que está tão enfraquecido quanto a nossa região. Aliás, cidades como Várzea Paulista têm muito mais agentes comunitários de saúde e muito mais programas de saúde da família do que a própria cidade de Jundiaí. Então o que nós precisamos é organizar a rede. Eu costumo dizer, Douglas, que a saúde precisa ser vista como um sistema. Ela não pode ser vista individualmente. A unidade, o pronto atendimento, o ambulatório, o hospital universitário, o regional, o São Vicente, ele não pode ser visto isoladamente, ele tem que ser visto diante de um sistema. E o sistema de saúde é que precisa funcionar, para que ele tenha conectividade, para que ele tenha resolutividade. É bom até você tocar nesse assunto, porque até que as pessoas possam saber, o SUS fala assim, o SUS não funciona. O SUS é um dos sistemas que é baseado no inglês e no canadense, dos mais perfeitos que existem no planeta. Só que lá eles aplicam em torno de 10% do PIB na saúde. Aqui é 3%, né? É isso. Então, nós estamos com uma deficiência de aplicação federal no SUS, sim, que se tivesse uma aplicação, olha, dobrando, vamos por 6%, já aliviaria. Nossa, aliviaria muito, né? Você é a favor da municipalização da saúde? Porque, só para título de informação, hoje nós gastamos aqui do orçamento algo em torno de 28% com o nosso sistema de saúde. Isso. Né? É o que eu vou dizer, a municipalização ela já existe, porque o financiamento é feito pelo município. Se você pega há 20 anos atrás, qual era a circunstância da saúde pública em Jundiaí em termos de custeio? Há 20 anos. 70% do recurso colocado pelo Ministério da Saúde e 30% do recurso colocado pela Prefeitura de Jundiaí. Hoje, esse sistema se inverteu. Então, nós temos 70% do custeio de um hospital, por exemplo, como São Vicente, sendo feito pelo município e 30% pelo governo federal. Então, esse modelo... Só que não vem dinheiro, né? Esse modelo de municipalização, ele aconteceu com a entrega do serviço e da obrigação a ser feita pela prefeitura. Sem o dinheiro da nação. Mas o recurso não veio. E a concentração tributária no Brasil é toda em âmbito federal. Sim. As pessoas recolhem muitos impostos, chega de pagar imposto, chega de aumentar imposto. Mas quando você vai pegar, de fato, quais são os impostos que têm característica municipal, que é o município que recolhe, ISS e IPTU. Não quer dizer, nós temos um retorno do ICMS, que vai ao Estado, é uma parcela que volta para nós, é 25%, mas a grande esmagadora maioria dos impostos são arrecadados em âmbito federal. E o que faz com que o sistema funcione na cidade, mas o recurso esteja concentrado na União. E aí está sempre prefeito e governador com o pires na mão para o governo federal. É necessário, numa discussão mais ampla, rever o pacto federativo.
Essa é uma discussão, é claro, um pouco mais ampla, um pouco mais técnica, mas é o momento de nós entendermos que o município é onde o cidadão vive. O Montoro dizia isso. Ninguém mora na União, ele dizia, é um ente subjetivo. Ninguém mora no Estado, é um ente subjetivo. As pessoas moram na cidade, no seu bairro, e é aqui que precisa ter investimento, é aqui que precisa ter recurso. A questão, a gente falou, né, do orçamento, né, aqui que a gente, mais ou menos 5, 6%, que já é histórico, né, isso aí do orçamento, e como que se fazer para buscar esse dinheiro externo? Porque hoje a gente vê o seguinte, a nação, né, ou o Estado ou a federação, cada vez mais eles prometem e não vem recurso. E cada vez mais cortando os municípios. E cada vez mais os municípios, né, estrangulados. Como que você vê que essa relação que pode ser feita para... E não é um trabalho de um município, né? Sim. Teria que ser um trabalho de todos os municípios, né? Como é que você vê isso? Quando eu coloco, Douglas, da nossa candidatura aqui em Jundiaí pelo PSDB ser uma candidatura forte, não é exclusivamente em razão dos nomes que são apresentados na chapa, o meu nome e o nome do Dr. Pacheco como vice. É a estrutura que nós temos em âmbito estadual e âmbito nacional. Você veja, eu fui deputado estadual, sou deputado estadual, trabalho como vice-líder do governo no governo Alckmin. Eu tenho muito acesso aos secretários. E eu já tenho vislumbrado projetos que possam ser feitos em parceria com o governo do Estado, exatamente pela relação que construí no governo do Estado. Em âmbito federal, hoje nós temos um deputado federal, que é o Miguel Haddad, que apoia a nossa candidatura. O PSDB se aproximou do governo Temer e este governo, naturalmente, tem os espaços do PSDB. Por exemplo, o Ministério das Cidades. O ministro das Cidades hoje é o ministro do PSDB. Ele esteve recentemente em Jundiaí, junto com o Miguel Haddad, entregando casas. E aquela oportunidade, eu não fui à entrega por razões legais, mas eu conversei muito com o ministro. E disse a ele da necessidade de nós fazermos parcerias para investimentos em Jundiaí. Na área da habitação, na área da mobilidade, na área do asfaltamento, na conservação das vias públicas, na conservação de calçadas. Então, o que eu vou buscar fazer é exatamente essa integração, essa interlocução, junto a Brasília e junto ao governo do Estado, para que a cidade ganhe. A experiência política que eu adquiri nos últimos anos, sendo federal e sendo estadual, me dá essa oportunidade de poder usar essa força política em benefício da cidade, trazendo os investimentos. É dessa forma que eu vou atuar enquanto prefeito aqui na cidade, fortalecendo e trazendo recursos para serem investidos na nossa cidade. E até para as pessoas entenderem, nós falamos, né, da saúde, 28% mais ou menos que gasta do orçamento jundiaense, e temos a verba vinculada à educação, que é 25%, e você é obrigado a gastar. Exatamente. Né? Como você vê essa questão do ensino fundamental no município, e como é que, se você for eleito, você tratará isso com essa verba de 25%? Veja, o ensino básico, o ensino infantil, o ensino que vai da creche até os 9, 10 anos de idade, ele está sob a responsabilidade do prefeito. Aliás, num processo de municipalização. Não sei se você lembra, Douglas, em 1996 iniciou-se o processo de municipalização da educação e que gerou efeitos e resultados fantásticos aqui para a própria educação em Jundiaí. Então, o que eu pretendo fazer? Pretendo fortalecer a nossa rede. Hoje eu digo, com muita segurança, de que o ponto alto da nossa educação são os nossos diretores, os nossos professores, as nossas ADIs, as nossas merendeiras, os supervisores, os agentes administrativos. Estes são o ponto alto da nossa administração. Onde está o ponto fraco? O ponto fraco está na gestão. A administração hoje da Secretaria Municipal de Educação deixa muito a desejar. Então nós não temos uma boa capacitação para o professor, nós não temos uma boa formação para o professor, nós não conseguimos manter nas escolas uma boa estrutura administrativa. O que significa isso? Por exemplo, internet, rede Wi-Fi, para que a escola esteja conectada não só com a cidade, com a secretaria, mas com o mundo. Então eu pretendo fazer os investimentos para que a merenda tenha a maior qualidade. Eu tenho recebido muitas críticas com relação à qualidade da merenda que está sendo ofertada na cidade. Nós vamos fazer com que a merenda seja um instrumento mais fiscalizado da Secretaria de Educação, assim como as vagas em creche. Nós temos hoje uma fila enorme de crianças aguardando vaga em creche. São cerca de 2.500 crianças que estão aguardando vagas em creche. Nós temos um outro problema, que é a falta de escola em tempo integral em áreas que são mais vulneráveis. Eu entendo que as escolas em tempo integral devem estar em áreas que têm maior vulnerabilidade social, onde a criança, por exemplo, não tem alternativa no contraturno da escola. O contraturno da escola é extremamente importante. E se nós temos escolas em tempo integral nas comunidades menos favorecidas, nós vamos auxiliar esse pai e essa mãe a ter uma segurança
segurança maior quando estão, por exemplo, no seu trabalho. É dessa forma que eu entendo a educação. O maior legado que um prefeito pode deixar em uma cidade está exatamente na educação. Você sabe, Douglas, mas vou compartilhar essa informação com os nossos telespectadores, 60% da formação cognitiva, da formação sensorial de uma criança está exatamente dos 6 meses aos 6 anos. Ali é que você estimula. Ali que a boa alimentação faz toda a diferença para o resto da vida deles. Eu tenho filhos. Eu sempre digo, e a minha mulher recentemente disse também numa reunião que nós fizemos, a Vanessa, ela disse, o que nós queremos de qualidade para o filho dos outros é o que nós queremos para os nossos filhos. Porque as crianças precisam ser conduzidas dessa forma. Você tem 2 faixas de etárias na cidade, 2 faixas de idade que precisam ser muito, mas muito cuidadas. É a criança e é o idoso, porque são circunstâncias que eles se encontram na vida em que eles precisam de amparo do serviço público. E a nossa prefeitura irá amparar as pessoas de uma forma geral, mas também as crianças e os idosos na nossa cidade. Como que você acha que deve ser atacada a questão das drogas nas escolas? Porque isso está disseminado no país inteiro, né? Nós temos uma grande população que o Estado não chega, né? E que infelizmente vive à margem do Estado, só que não há vácuo social. Né? Se o Estado não cuida, alguém cuida. Exatamente. Né? Então o traficante cuida, usa como aviãozinho, usa como mula. Sim. Como é que você vê essa questão para minimizar o problema? Porque resolver não vai, né? Porque a droga de adição é o mal da humanidade, né? Para poder resolver essa questão. Veja, Douglas, resolver essa questão resolver não, é um desafio. Desafio não, minimizar. Você não vai resolver, ninguém vai. Minimizar, Educave, Educação para a Não Violência, programa da Guarda Municipal. PROED, Programa da Polícia Militar, prevenção ao uso de drogas. Anjo da guarda na porta das escolas, ou seja, afastar o tráfico do entorno das escolas. Isso é um ponto fundamental. Isso é fundamental. O anjo da guarda precisa voltar às escolas para você criar um ambiente mais seguro no seu entorno. E todos aqueles programas que dizem respeito à prevenção. Esse é o ponto que cabe à prefeitura fazer. E, por outro lado, auxiliar com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil para que o combate ao tráfico seja eficiente. De fato, hoje é enxugar gelo. Você tem notícias de que se prende 2 de manhã, mas imediatamente os 2 já são repostos nas bocas e que são vendidas drogas baratos, né? Na cidade. Porque é uma mão de obra que é barata, é uma mão de obra que é rotativa e é uma mão de obra que por muitas vezes não é feita pelos grandes barões da droga. Ela é feita exatamente por aquele que mais precisa na comunidade. E por muitas vezes entra nisso em razão do dinheiro e o fim é trágico. O final de todos, neste ponto, é absolutamente trágico. Não há como se traficar drogas e ficar impune pela vida inteira. Então nós temos uma política de combate. Agora, no aspecto municipal, eu vou preservar as nossas escolas, vou fortalecer os programas de prevenção e vou fazer com que os pais e as mães tenham a segurança e que quando deixarem os seus filhos na escola, estão deixando num ambiente seguro, estão deixando num ambiente monitorado, estão deixando num ambiente em que as drogas terão muita dificuldade de prosperar, porque nós vamos agir e nós vamos fiscalizar. Vamos falar do centro. Todos os centros urbanos hoje, isso não é uma característica jundiaense, né? Uma característica de todas as cidades, porque vão se fazendo os seus shopping centers e acaba até deslocando às vezes, por quê? Porque é uma concorrência até desleal, sim, porque lá tem praça de alimentação, lá tem cinema, lá tem estacionamento. Né? Estacionamento. E os centros urbanos acabam às vezes sendo afastados. Após as 18 horas, onde o comércio fecha, todos os centros, você pode ver todas as cidades, né, acabam... Você tem algum projeto disso? Pensa em alguma coisa? Penso sim. Primeiro é você retomar o centro da cidade para a sua verdadeira frequência. Eu tenho me assustado muito, Douglas, eu tenho uma sensibilidade social muito grande para aqueles que fazem venda dos seus produtos. Mas não dá para confundir a venda de produtos no centro da cidade com a tomada do centro da cidade, por exemplo, pelo comércio ambulante ilegal. Isso afasta o cidadão do centro da cidade. Isso afasta o próprio comerciante do centro da cidade. Ele se transforma num ambiente degradado. O que eu vejo claramente é que muitas cidades conseguiram avançar neste aspecto de ocupação do centro a partir do momento que não permitiram a degradação do centro. Então, um centro bem iluminado, um centro vivo, um centro que possa preservar a história. Douglas, você que é alguém muito ligado à cultura, tem uma vasta experiência em educação, em cultura, é um sujeito absolutamente bem formado, sabe exatamente o que é a Rua Barão de Jundiaí.
É uma rua com características culturais. Do início, na Rua Barão, número 43, onde está instituído ali o nosso industrial, o nosso colégio. Sabia que eu estudei lá? Não, não sabia. É. Você pega... Eu fui presidente, então vai uma informação. Eu fui presidente do diretório do Grêmio Estudantil. Lá do Gandra. Do Gandra. É, o nosso Gandra ali na Rua Barão 43, você tem a Câmara Municipal, você tem um museu em frente à Câmara Municipal, você tem o Teatro Politeama, você tem ali o Museu da Energia, que eu não sei como está. Agora, deixa eu só falar, eu não vou falar quando, né? Porque senão pega mal para mim. Revela a idade. Mas você tem um corredor ali, um corredor com vocação cultural. Por que não explorar esse corredor, transformando de fato a Rua Barão num grande corredor de cultura? Acesso à informação via aqueles espaços de turismo na cidade. Tudo isso precisa ser fortalecido. O centro da cidade precisa ser reconhecido, ele não pode ser tomado pelo comércio ilegal, que é hoje o que acontece. O cidadão tem medo, o comerciário tem medo e o comerciante tem medo. O Douglas falou uma coisa que é muito verdadeira. A avó da minha esposa, ainda quando viva, morava no centro da cidade, a dona Olga, a esposa do Evaporê Machado. A dona Olga morou por muitos anos no centro. E a gente ficava muito preocupado após as 18 horas, quando visitava a dona Olga, na situação em que o centro encontrava. Uma escuridão absoluta, tomado por prostitutas, por travestis, por muitas vezes o comércio ilegal prosperando, uma escuridão absoluta, não há espaço para o crescimento e para o fortalecimento da região central se ela permanecer assim. É choque de ordem mesmo, não tem outra alternativa. Nós precisamos entrar e fazer um choque de ordem no centro da cidade, porque só assim ele será respaldado e será ali utilizado pelo cidadão de bem. A questão da Serra do Japi, como é que você vê isso? Porque nós temos hoje legislação que preserva tudo e é o nosso cinturão aqui que faz a divisão entre São Paulo com toda aquela poluição e aqui o interior. Né? Então ela é de um valor inestimável, né? Em meio ambiente e para todo o nosso interior aqui. Como é que você vê a questão da preservação da Serra do Japi? A preservação da Serra do Japi, Douglas, é para nós fundamental, porque é o maior ativo que a cidade tem. Se você pega sob o aspecto de ativos de cidade, o que a cidade pode oferecer em termos diferenciais com relação a outras cidades? A Serra do Japi é o exemplo clássico. E o atual governo reforçou exatamente aquilo que nós dizíamos quando deixamos o governo. A Lei 417 de 2004, que é a lei da Serra do Japi, é uma lei de 2004, que há 12 anos não houve razões para alteração. Então é uma lei absolutamente restritiva de ocupação à Serra do Japi. Eu vou dar um dado, mas no mapa das nascentes, onde nós percebemos como estão as nascentes da nossa cidade, as nascentes mais preservadas hoje estão exatamente na Serra do Japi, porque houve uma política responsável há 30, 40 anos atrás de se preservar aquele nosso maior ativo. Agora, o que me preocupa muito é que a Serra não está só em Jundiaí. A Serra do Japi está em 4 municípios, dentre eles Jundiaí. E eu tenho muitas dúvidas e muitos questionamentos de como as nossas outras cidades estão preservando a Serra do Japi. Cajamar e Cabreúva, por exemplo. Como eles estão atuando em termos de preservação da Serra do Japi. Porque não há a menor possibilidade do setor imobiliário, da especulação imobiliária, encontrar no meu governo respaldo para qualquer ação que seja maléfica à Serra do Japi. Eu não tenho compromisso com esse tipo de setor, não tenho compromisso com a especulação imobiliária e exatamente por isso eu entendo que a Serra do Japi deve ser cada vez mais preservada. Não só a Serra, mas também o seu entorno. Nós estamos diante de uma grande discussão estadual, que é exatamente a área do Centro de Engenharia e Automação, aqui em Jundiaí, a área do CEA, a área do IAC. Aquela área precisa ser preservada. Não há o menor sentido a especulação imobiliária estar farejando oportunidades de negócio naquela área, porque ali é exatamente um corredor que nós entendemos como extensão de uma preservação também da Serra, uma zona que precisa ser preservada. É dessa forma que eu penso e é dessa forma que eu pretendo gerir Jundiaí, com responsabilidade pelas gerações futuras. E preservar a Serra do Japi é preservar as nossas próximas gerações. Luiz Fernando, acho que nós demos uma geral aí, né, sobre os aspectos que Jundiaí mais necessita. Então, para finalizar, suas palavras finais aí para as nossas câmeras da TV Japi. As palavras finais são de agradecimento, de dizer a vocês que eu estou há muitos anos construindo e amadurecendo politicamente para esse momento.
a chegada de um momento de fazer uma eleição vitoriosa à Prefeitura de Jundiaí. Eu sou do PSDB, tenho uma equipe muito experiente, muito competente aqui da cidade, que pode nos ajudar muito na construção de um futuro melhor para a cidade. Pensar nos novos empregos, nas novas oportunidades, na qualidade de serviço público a ser oferecido na área da saúde, educação, segurança pública, habitação, enfim. É dessa forma que eu quero pedir o seu apoio, eu quero pedir o seu voto, para que a gente possa, no dia 2 de outubro, fazer uma grande eleição e não uma eleição dos partidos em si, mas uma eleição que beneficie o futuro da cidade, as próximas gerações da cidade. Vamos juntos, vamos de 45, vamos de PSDB, vamos retomar o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade, Douglas. TV Japi, a TV de Jundiaí.